Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o nosso vídeo 16 de 17 da playlist Distribuições de Probabilidade usando R Commander. Esse é o vídeo de distribuição F de Fisher, primeira parte. Nesse vídeo nós veremos como obter as probabilidades através da distribuição F e como construir um gráfico da distribuição F. Recomendo assistir o vídeo 1 da playlist Revisão sobre Variáveis Aleatórias, caso ainda não tenha visto. Bom, a distribuição F é um modelo apropriado para variáveis contínuas. Então, você estiver trabalhando com uma variável contínua, é razoável imaginar a utilização da distribuição F. Porém, a distribuição F só assume valores positivos. Então, se a sua variável aleatória tiver valores negativos, não é apropriado utilizar a distribuição F, a não ser que você faça uma transformação nessa variável. Bom, vejamos aqui. Uma citação aqui. Seja uma variável aleatória x tal que ela é igual a esta razão. Y1 seria uma outra variável aleatória dividido por Ni1. Ni é a letra grega aqui, parece um V, é o número de graus de liberdade. E aqui a outra variável aleatória, Y2, né, dividido por Ni2, por outro número de graus de liberdade. Então, essa variável Y1 segue uma distribuição Qi quadrado com Ni1 graus de liberdade, e Y2 também segue uma distribuição Qi quadrado com Ni2 graus de liberdade, que pode ser diferente desse aqui. Então, você tem número de graus de liberdade no numerador, no denominador, os dois podem ser diferentes. Então, se isso acontecer, se essas duas distribuições seguirem a distribuição Qi quadrado, se você fizer a divisão entre elas, essa variável x resultante da divisão seguirá uma distribuição f com Ni1 e Ni2 graus de liberdade. Ni1 no numerador e Ni2 no denominador. Onde é que essa distribuição é muito usada na prática? Ela é usada numa técnica de inferência estatística chamada análise de variância. E em várias outras técnicas multivariadas, certo? Mas especialmente a análise de variância, que ela é utilizada para fazer a comparação de várias médias. Médias de grupos em função de um fator. Isso falando na análise de variância, um fator apenas, que é o mais simples. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é esse o objetivo. Certo? Agora, vocês vejam que uma coisa interessante. A distribuição F ela tem uma relação com a distribuição normal. Porque aqui quadrado tem uma relação com a distribuição normal. Para quem tiver alguma dúvida a esse respeito, assista ao vídeo 14 dessa nossa playlist, que fala sobre as características da distribuição Qi quadrado. Então lá a gente cita isso. Então aqui existe uma relação também da distribuição F com a distribuição normal. Bom, vemos aqui um gráfico, as curvas das distribuições F com diferentes graus de liberdade. Aqui eu fiz, pessoal, esses gráficos foram feitos no Microsoft Excel com 4 conjuntos aqui. Por exemplo, eu tomei a opção que eu segui de fazer os graus de liberdade no numerador e o denominador iguais, mas eu poderia ter feito diferente. Então, por exemplo, nós temos aqui, nessa curva em azul, a gente tem 3 graus de liberdade. Você tem aqui ela bem assimétrica. Depois, 8 graus de liberdade, a curva em vermelho. 15 graus de liberdade, essa curva aqui em verde. 30 graus de liberdade. Veja que ela vai ficando, à medida que o número de graus de liberdade vai aumentando, ela vai ficando mais simétrica. É um comportamento parecido com o da distribuição Qi quadrado. Veja, se a distribuição F é o resultado de uma divisão, de uma razão entre duas Qi quadrado, é razoável imaginar que existe essa relação. Tá? Razoável. Não estou dizendo que é exatamente isso que vai dar exatamente, mas a gente tem uma certa similaridade. Muito bem. Teoricamente, quando o número de graus de liberdade tende ao infinito, essa curva aqui vai ficar simétrica. Ou vai ficar uma normal perfeita. Certo? Teoricamente. A gente pode construir um gráfico desses no R Commander? Pode. No R Commander aqui, a gente fazendo com o mesmo número de graus de liberdade, 9 no denominador, 9 no numerador, 9 no denominador, e faz a região aqui de 0 até 1,5, é o valor na tua variável da distribuição F. Isso pode ser feito tranquilamente dentro do R Commander. E você pode
salientar as regiões que forem de seu interesse. Tá? O que nós precisamos fazer agora, pessoal, é como é que a gente obtém as probabilidades dentro do R-Commander para essa distribuição. Geralmente, essas probabilidades a gente vai obter num processo de inferência estatística, muitas vezes é o cálculo do valor P para a distribuição F. Tá? Quando vocês forem estudar a inferência estatística, vocês vão mais ou menos saber disso. Como é que eu encontro o valor P, como é que eu encontro as probabilidades e tal. Você pode fazer isso através do R-Commander. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em distribuições contínuas, e vamos ver aqui distribuição F. Aparecem 5 opções aqui. Por quê? Essa quinta opção apareceu por causa do plugin do R-Commander que eu coloquei, que é o plugin HH, que aumenta as fontes que vão ser apresentadas aqui na janela RScript, na janela Output, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tá? A gente não vai mexer nisso agora, porque isso é para inferência estatística. Estão preocupados só com a parte de probabilidade. Então, vamos ver aqui probabilidades da distribuição F. Então, a gente tem aqui essas opções. Muito bem. Veja, são calculadas apenas probabilidades acumuladas. Nós estamos trabalhando com uma variável aleatória contínua. Bom, os valores da variável nós vamos ver daqui a pouco. Graus de liberdade no numerador e graus de liberdade no denominador. A distribuição F tem 2 parâmetros, esses dois aqui. Certo? Vamos manter igual o slide. Vamos usar 9 aqui e vamos usar 9 aqui. Certo? Os valores da variável, eu posso colocar uma sequência de valores separados por espaço. Se os valores forem fracionários, você deve usar o ponto como separador de decimais. Mas a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos colocar os valores da variável diretamente, tal como fizemos na uniforme, na exponencial, na normal, porque a variável aqui é o resultado de uma operação de razão. E os valores precisam ser maiores do que zero. Eu, então, arbitrariamente, utilizei o valor 1.5, espaço 2, espaço 4, espaço 10. Cauda inferior. Cauda inferior, o R-Commander retornará a probabilidade acumulada até esses valores aqui. E cauda superior, ele retornará a probabilidade acumulada acima desses valores aqui. Nós faremos ambos, mas a gente vai começar com a cauda inferior. Se eu der um OK aqui, aparecem os resultados para nós. Lembrando que todos os procedimentos que vocês fizerem aqui no menu, fica registrado na janela RScript. E esse script pode ser posteriormente salvo para você utilizar, automatizar um processo, quiser escrever uma rotina e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem os resultados. A probabilidade acumulada até 1.5, 0,72. Até 2, 0,84. Até 4, 0,97. E até 10, 0,998. Bastante probabilidade acumulada. Esses valores de probabilidade foram obtidos para esse número de graus de liberdade. Se eu trocasse um deles aqui, se eu colocasse, por exemplo, 8 graus de liberdade no 1 ou 8 no 2, os resultados já dariam diferentes. Não é preciso ficar claro que essas probabilidades são calculadas para essa dupla aqui de graus de liberdade. Ok? Muito bem. Agora vamos repetir o procedimento para a cauda posterior, para a cauda superior. A gente vai lá e marca cauda superior. Dá um clique aqui. Veja, a probabilidade acumulada acima de 1.5 para esse número de graus de liberdade no numerador e no denominador é 0,2777. Acima do 2, 0,1582. Acima do 4, 0,0255. E acima do 10, 0,0104. Certo? Como são os mesmos valores de variáveis, são os mesmos graus de liberdade no numerador e no denominador, a soma das probabilidades aqui até 1,5 e acima tem que fechar 1. Certo? Como vocês podem observar aqui. Muito bem. Nós podemos construir um gráfico da distribuição F, salientando regiões de interesse. Tá? Então, a gente pode vir aqui em distribuições contínuas, distribuição F, gráfico da distribuição F, e a gente tem aqui graus de liberdade do numerador, graus de liberdade do denominador, os dois parâmetros, vamos manter igual, 9 e 9. Gráfico da função de densidade ou gráfico da função cumulativa. Nós vamos fazer ambos, mas vamos começar com o gráfico da função de densidade. E nesse vídeo, a gente vai trabalhar só com os valores especificados da variável. Então, eu vou fazer de 0 até 1.5. Vou colocar a cor, sei lá, azul.
E depois eu vou colocar de 10 até 20. Eu colocando 20 aí, 20 não estava lá no original, eu sei. Mas vamos colocar de 10 até 20, que possivelmente vai dar até um valor superior da curva. A posição da legenda, onde você achar mais apropriado, né? Tudo isso registrado, a gente aperta OK e aqui temos o nosso gráfico. Ó, temos a região de 0 até 1.5 e de 10 até 20, ó, reparem, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque o valor 10, não sei se vocês lembram lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Reparem que o valor 10, ó, acumulado até ele, já tinha praticamente 100%. E acima dele muito pouco. Por isso, praticamente não aparece aqui a região do 10 até o 20. Certo? Só aparece a região da parte de baixo de 0 até 1.5, que nós sabemos que a probabilidade acumulada é elevada. Aqui, 0,72. Essa área aqui seria 72%. Lembrando aqui que esse é um gráfico de função densidade e probabilidade, um gráfico teórico, certo? Eu poderia fazer isso para as outras probabilidades também, poderia fazer sem maiores preocupações, construir outra região. Não esqueçam que esse gráfico eu posso copiar ou salvar para utilização posterior. A gente recomenda que faça isso se quiser utilizar o gráfico, porque o R-Commander apaga todo o gráfico anterior assim que ele cria um novo. Vamos agora fazer o gráfico da distribuição acumulada. A gente vai lá, distribuição F, gráfico da distribuição F e troca aqui, tudo igual ao gráfico da função cumulativa. Veja, o R-Commander, ele cria o gráfico da distribuição acumulada para nós. Veja que agora o eixo vertical é probabilidade acumulada. Por isso que termina ali em 1. Só que ele não mostra mais as regiões que ele mostrava na função de densidade. Tá? Então esse é um problema aqui. Muito bem. Não esqueça que você pode salvar esse gráfico, copiá-lo também. Não esqueça que você pode salvar o script, tudo que foi feito nos menus pode ser salvo, como também os resultados. Certo? Então era isso para esse vídeo. Faça seus comentários e perguntas abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? E obrigado e até a próxima.